Bom, nós estamos entrando na unidade 3, ok? E hoje a gente vai ver a seção 3.1 e a seção 3.2, tá? Estamos já no finalmente aí, né? Então, hoje, na seção 3.1, nós vamos falar da teoria da produção, ok? Para vocês aí que estão fazendo contabilidade, né? Assim também como o pessoal de administração, eu já falei isso em outras aulas e vou sempre dar uma reforçada nisso, porque pode confundir, tá? Em economia, nós temos vários termos que em contabilidade a gente vê de uma forma diferente. Vocês já devem ter percebido isso também, tá? Então, se atentem bem a isso, né? Para que vocês não confundam os termos, né? Não troquem os termos. Quando você estiver fazendo alguma coisa de contabilidade, lembrar que aquele conceito é contábil e não é econômico. E quando você estiver aqui, lembrar que o conceito é econômico e o conceito não é contábil, tá? Isso não significa que a contabilidade vai ser diferente, não é isso, tá? É a maneira de como se vê um determinado conceito, uma determinada situação, tá? Inclusive em economia se faz algumas contas diferentes que não se faz ou se faz diferente na contabilidade, tá? Então é bom a gente estar sempre atento nisso, né? Porque a economia ela se preocupa muito em também economizar, né? Fazer as coisas de uma forma mais racional, digamos assim, né? Sem desperdício. De que forma eu posso fazer as coisas sem eu desperdiçar alguma coisa, né? Como é que eu posso produzir mais gastando menos, por exemplo, né? A contabilidade não, a contabilidade ela simplesmente vai contabilizar todos aqueles números, né? Registrar todos aqueles números para depois se dar um resultado. Já na economia, não. Na economia, ela se preocupa muito em de que forma eu posso fazer as coisas, né? Economizando, tá? Então, basicamente, é o que a gente vai ver no dia de hoje, né? Como é que eu posso fazer alguma coisa e economizar, tá? Tendo, por exemplo, a mesma aplicação, como é que eu posso produzir, por exemplo, com menos pessoas, com menos máquinas, com menos funcionários, como é que eu posso manter o mesmo nível de produção tirando funcionário? Como é que eu posso manter o mesmo nível de produção tirando máquinas, tá? Então, a economia, ela age muito por esse lado, tá? Então, nós temos aí a teoria da produção, e ela serve de base para as análises das relações entre a produção e os custos de produção, tá? Aqui também em custos de produção, na próxima aula a gente vai falar sobre isso, tem também uma pequena diferenciação entre contabilidade, tá? Não no conceito de custo, porque custo é custo, a gente sabe disso, mas da forma que a economia vê o custo, tá? Então, a teoria da produção também constitui um alicerce do estudo da determinação da procura da firma tá? Ou da empresa. Vocês podem também, muitas vezes, escutar a teoria da firma, significa a teoria da produção. Teoria da empresa significa também teoria da produção. Tá? Com relação aos fatores de produção que necessita quando da realização do processo produtivo. Né? Então, a teoria da produção, ela vai estudar quanto eu preciso colocar de fatores de produção, quanto é que a minha produção necessita desses fatores para realizar o processo produtivo. Tá? Então, ela vai estudar e ela vê isso de uma forma bem racional. Tá? Então, conceito de empresa ou firma. Tá? Na economia, vocês vão basicamente ouvir falar muito em firma. Tá? É a unidade técnica que produz bens e serviços. É uma unidade de produção que atua racionalmente, procurando maximizar seus resultados relativos à produção e lucro. Veja que, em economia, o conceito de empresa, o conceito de firma, né, ele diz muito claramente
uma unidade de produção que atua racionalmente, tá? Procurando maximizar os seus resultados relativos à produção e a lucro. Então, economia também, ela faz uma relação, ela vai em paralelo, muito produção e lucro, tá? Eu quero ter tanto de lucro, então eu preciso mexer tanto na minha produção. Eu preciso produzir tantas unidades, mas quanto isso vai me trazer de lucro? Tá? Então, esses dois itens, né, esses dois conceitos, eles andam juntos, eles andam paralelos, eles andam aí de mãozinhas dadas. Tá? Na economia, produção, o que significa produção? Transformação pela empresa dos fatores adquiridos em produtos para a venda no mercado. Então, na economia, o conceito produção, eu adquirir um determinado fator, transformar esse fator e colocar novamente esse produto para ser vendido. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui de uma fazenda, né? Então, o fazendeiro, ele vai lá, ele compra um boi, é o seu fator de produção, tá? Ele vai lá e compra um boi, desse boi ele tira leite, desse leite ele fabrica queijo e leva o queijo para ser vendido. Então, isso é a produção, tá? E a gente falou de um item só, né? Nós temos aí produção com outros itens. Mas, produção é justamente transformar, né, um determinado fator que você adquiriu em um novo produto para a venda. Tá? Não é nenhuma novidade para vocês isso, né? Quais são os fatores de produção? Como é que a economia vê fatores de produção? Então, eu tenho 3 fatores de produção, e se eu não tiver um desses fatores, então eu não tenho uma produção, porque um depende do outro. Então, eu tenho a mão de obra, eu tenho materiais e eu tenho capital. Então, a mão de obra, você tem lá os trabalhadores especializados, você tem também trabalhador que não é especializado, e você tem esforços empreendedores dos administradores. Tá? Então, você tem tanto a parte produtiva quanto a parte administrativa. O material você tem, matéria-prima, você tem eletricidade, você tem água, enfim, você tem todos aqueles insumos que você necessita para elaborar aí o seu produto. E, por último, nós temos aí o capital, né? Então, o capital você tem como edificação, como equipamento e como inventários, tá? Então, para que haja a produção, né, para que haja transformação de um determinado produto em outro produto, eu necessito desses 3 fatores de produção, tá? No exemplo que eu dei para vocês do fazendeiro, que ele vai lá, pega a vaca, tira o leite e fabrica o queijo. Poderia vender o leite direto, né? Mas aí eu transformei o queijo. Mas vamos falar que ele vai lá, ele compra uma vaca, tira o leite e vende o leite. Então, a mão de obra é a mão de obra dele extrair o leite da vaca, o material, a matéria-prima é a vaca, né? E, por último, o capital é a terra, é ali onde está alocado o material dele, digamos assim, o produto dele ali, tá bom? Então, poderia dizer assim, fatores de produção, mão de obra, material e terra, tá? É uma forma também de se falar de fatores de produção, né? Mas os mais conhecidos são esses daqui, que são velhos conhecidos nossos também, tá? Mão de obra, material e capital, tá? Então, nós temos aqui uma figura de produção. Para que haja a produção, eu preciso dos insumos, tá? Preciso da mão de obra, preciso do capital, tá? E vou transformar isso num produto acabado. Então, as empresas transformam insumos, também denominados fatores de produção, em produtos acabados. Tá? Então, na economia, eu posso falar insumos, eu posso falar fatores de produção, tá? Eu não posso me esquecer e talvez não confundir isso, o conceito com o conceito contábil, por exemplo, tá? Ou um conceito de administração, por exemplo. Tá? Então, isso aqui também
não é nenhuma grande novidade para a gente, né? Eu tenho a fábrica, para que eu possa produzir, eu preciso de um insumo, eu preciso da matéria-prima, eu preciso da mão de obra, eu preciso do capital, para transformar num novo produto acabado, tá? Porém, algumas coisas acontecem no meio da produção. Eu posso ter pouco insumo, e se eu tiver pouco insumo, eu tenho pouco produto acabado. Eu posso também ter muito insumo, e obviamente que eu vou ter muito produto acabado, tá? Quando isso acontece, pouco insumo, muito insumo, né? Ou principalmente o pouco insumo e o pouco produto acabado, o que pode estar acontecendo com a empresa, né? Ou se eu não consigo ter muito insumo para ter muito produto acabado. Então eu posso ter aí uma restrição financeira, uma restrição econômica, uma restrição técnica. O que será que eu tenho, né? Então a economia, quando ela começa a analisar os fatores de produção, quando ela começa a analisar uma determinada produção, ela leva muito para este âmbito aqui da economia, né? Eu tenho restrição financeira, então eu sei que para que eu possa produzir, eu preciso de recursos financeiros para poder adquirir insumo, né? Se eu não tiver recurso financeiro para adquirir insumo, eu não vou ter produto acabado. Ok? Mas eu também pode ter uma restrição econômica. O que seria a restrição econômica? Não seriam os impostos, seriam falta de investimentos do governo, falta do apoio do governo, né? Incentivos que o governo muitas vezes costuma dar. Ou eu posso ter também uma restrição técnica, tá? Eu tenho funcionários, ou estão me faltando funcionários técnicos, funcionários especializados, né? Como nós vimos aqui atrás, que eu preciso ter trabalhadores especializados, tá? Então, eu preciso ter trabalhadores técnicos para poder tocar minha produção, ok? Então, economicamente olhando, o economista ele vai muito para esse lado aqui das restrições, se é restrição financeira, se é restrição econômica ou se é restrição técnica, tá? Diferentemente de um contador ou de um controller ou de alguém que contou, ou de um gerente de produção, ele vê de uma forma e o economista ele vai ver de uma forma totalmente diferente, ele tem uma visão diferente para ver tudo isso, tá? Muito bem. Eu tenho alguma coisa chamada função produção. O que significa função produção? Então, função produção seria a relação entre a quantidade física dos fatores e a quantidade física do produto, tá? É a relação, a quantidade física do fator, quanto você tem de quantidade física de fatores e quanto você tem de quantidade física de produto. Ou a relação que indica quanto se pode obter de um ou mais produtos a partir de uma dada quantidade de fatores. Tá? Quando estamos falando aqui fatores, nós estamos falando dos fatores de produção. Ou seja, a função produção, ela faz uma relação baseada no seguinte: quanto eu tenho de quantidade de fatores, ou seja, quanto eu tenho ali de mão de obra, de matéria-prima e de capital, tá? Baseado nessa quantidade, quanto que eu vou obter de produtos, ok? Então, para a economia, função produção é isso, é a relação de tudo aquilo que você tem para fabricar um novo produto e aquela quantidade que você tem, quanto que você vai obter de produtos. E é claro que quando ela faz essa conta, ela não esquece do lucro, tá? A economia também vê esse lado, ok? Eu vou produzir tudo isso, mas quanto isso vai me trazer de lucro, quanto isso vai me trazer de benefício. E aí nós temos dois tipos de produção, né? Dentro de um processo de produção, eu tenho dois tipos de produção. Eu tenho o tipo de produção simples e eu tenho o tipo de produção múltipla. O tipo de produção simples é apenas somente um produto é obtido ao final da produção. Tá? Então, por exemplo, compramos lá a vaca, tirei leite, vendi leite.
Então, isso é um tipo de produção simples. Tá? Eu tenho pé de laranja, um laranjal, ele vai me dar laranja, eu vou tirar a laranja e vou vender laranja. Então, eu tenho um tipo de produção simples. Aqui no outro eu tenho um múltiplo. Então, mais de um produto é obtido ao final da produção. Então, aí eu pego lá a vaca de novo. Eu tiro o leite, do leite eu faço queijo, eu posso fazer iogurte, eu posso fazer coalhada, enfim, eu posso fazer manteiga, né? Então, eu posso fazer uma série de outros produtos, tá? E nesse tipo de produção múltiplo, aí eu tenho tipo independente, que são plantas diferentes, eu tenho tipo comum, que é a mesma máquina, e eu tenho tipo conjunto, que é a mesma produção, tá? Então, o tipo independente, planta diferente, é uma determinada máquina que só faz aquele tipo de produto. Tá? No tipo comum, é a mesma máquina, ou seja, na mesma máquina eu posso fazer um ou outro produto. E o conjunto eu tenho a mesma produção. Tá? No processo de produção, ele indica várias formas de se produzir. Tá? Então, o processo de produção, ele indica quanto de cada fator se faz necessário para obter certa quantidade de produto, tá? Que é diferente da função produção, que indica o máximo de produto que se pode obter a partir de uma dada quantidade de fatores, mediante a adequada escolha do processo de produção, que seria a forma mais eficiente de produção. Tá? Enquanto o processo de produção, ele diz assim, eu tenho essa quantidade de fatores, ele vai me dar essa quantidade de produtos, na função produção, eu tenho uma quantidade de produtos, tá? Mas eu quero saber quanto ele vai me dar baseado numa escolha, na forma de você determinar como você vai fazer o processo de produção. Ou seja, se você tem um jeito de fabricar um determinado produto, na função produção, você vai escolher a forma mais eficiente de se produzir, ok? Muitas vezes nas empresas, as empresas produzem, né? Algumas empresas, óbvio, né, produzem, mas você percebe que ela não está produzindo da forma mais eficiente, da maneira mais correta, para que você tire o máximo de toda aquela quantidade que você tem de produtos. Então, a economia ela vê muito isso, né? Então, na função produção, você tem lá a sua mão de obra, você tem lá a sua matéria-prima, os materiais, você tem a máquina, né, o capital, o investimento ali. Então, eu quero saber, juntando todos esses fatores de produção, quanto eu posso obter, né, de produtos, qual é o máximo que eu posso obter. Então, na economia, nós estudamos justamente isso, a forma mais eficiente de se produzir. Por isso que muitas vezes, quando a gente escuta o ministro da Economia falando na televisão que não, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque eu tenho que fazer assim, porque nós temos que fazer assado, porque precisa ter um investimento ali. Você fala assim, nossa, quanta coisa, bastava fazer isso, assim, assim, assado e pronto, estava resolvido. Não, não é dessa forma, né? Por quê? Porque ele está juntando todos os fatores de produção, ele está usando a função produção para dizer assim, olha, é dessa forma aqui que é a forma mais eficiente para que a gente possa produzir, tá? Na função produção, nós temos aqui uma função matemática, né? Que é igual a f, x1, x2 até xn. O que isso significa? Essa é a função matemática, né? Então, a função matemática, ela diz assim, onde Q é a quantidade produzida do bem. E o x1, x2, x3 até o xn identificam as quantidades utilizadas de diversos fatores, respeitando o processo de produção mais eficiente escolhido. Tá? Então, resumindo aqui,
o Q é a quantidade produzida, né? E o X é os seus insumos, a sua mão de obra, o seu capital, é tudo aquilo que você está colocando para produzir, né? Na microeconomia, nós temos Q igual a F, X1, X2, onde Q sempre será maior que zero, o X1 também será maior que zero, e o X2 será também maior que zero. Então, a gente simplifica isso aqui, né? Nós estamos simplificando essa função matemática para uma função aqui na economia muito mais simplificada para chegar no mesmo resultado, tá? Também nós temos o curto prazo dentro da produção e o longo prazo dentro da produção, tá? Então, quando nós nos referimos à produção, curto prazo refere-se ao período de tempo no qual um ou mais fatores de produção não podem ser modificados, tá? Então, você tem um período de tempo, né, no qual aquele fator de produção ele não vai poder ser modificado, tá? E no longo prazo, corresponde ao período de tempo necessário para tornar variáveis todos os insumos. Ou seja, quando eu falo de curto prazo, ele está dizendo aqui que o período de tempo no qual um ou mais fatores de produção não pode ser modificado. Então, por exemplo, o capital, né? Ele não é modificado ao longo do tempo, ok? Então, você está produzindo sempre com aquele capital, com aquele investimento. Então, nós falamos isso, quando acontece isso é curto prazo. Quando for longo prazo, você tem uma variação no seu insumo. Por exemplo, mais insumos, ou você está tirando máquinas, ou está aumentando máquinas, ou está tirando mão de obra, ou está colocando mão de obra, ok? Então, na economia, quando a gente fala curto prazo e quando a gente fala longo prazo, veja a observação aqui embaixo, não tem relação com o tempo específico, dia, mês e ano, ok? Então, quando falamos em contabilidade curto e longo prazo, nós estamos falando aí até um ano e depois de um ano. Na economia, não. Na economia, quando eu falo curto prazo, eu estou querendo dizer que aquilo que vai ser produzido, um ou mais fatores da produção, eles não serão modificados, ok? Um ou mais fatores, tá? Eu posso só ter um fator fixo, o que seria a minha despesa fixa, digamos assim, tá? E no longo prazo, tá? Corresponde ao período de tempo necessário para tornar variáveis todos os insumos. Então, na minha produção, eu vou ter aí a variação de todos os insumos. Então, os fatores de produção, por exemplo, mão de obra, ela vai variar, os insumos eles vão variar, as máquinas elas também irão variar. Então, eu estou mexendo com isso, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês. Se não ficar claro, vocês interrompem aí e perguntem, tá? Mas eu acho que deve ter ficado claro. Na economia também, como é que vê a função produção? Quando pelo menos um fator é fixo e os demais variáveis, nós falamos que a abordagem ela é clássica, ou curto prazo da teoria de produção. Então, eu tenho um fator fixo e os demais fatores são variáveis. Então, aí eu tenho a abordagem clássica, ou a abordagem de curto prazo da teoria da produção. Quando todos os fatores forem variáveis, então eu tenho uma abordagem moderna, ou de longo prazo da teoria de produção, ok? Aqui é uma outra forma de nós estarmos vendo justamente esses conceitos aqui de curto e longo prazo, tá? No curto prazo, somente um é fixo, né? Pelo menos um é fixo, tá? No longo prazo, eu tenho todos variáveis, tá?
Foi o que ele fala aqui. Quando pelo menos um fator é fixo. Pelo menos um, tá? Eu posso ter mais? Posso, mas pelo menos um é fixo. Se um for fixo, a abordagem é clássica. Se todos forem variáveis, a abordagem é moderna. Tá? Então, vamos ver aqui como é que funciona uma função de produção com uma variável. Tá? Para não complicar muito, para a gente poder entender devagarzinho, tá? Então, nós vamos fazer a abordagem clássica aqui, né? A abordagem clássica significa que nós temos uma variável, né? E o resto passa a ser fixo. Né? Então, naquela fórmula simplificada da economia, o Q é quantidade de produto, X1 é o fator variável e o X2 é o fator fixo. Tá? Nesse caso aqui, a quantidade produzida, para que se possa variar, dependerá da variação da quantidade utilizada do fator variável associada à contribuição constante do fator fixo em cada combinação dos fatores utilizados. Tá? Então, eu não posso tirar um determinado fator. Todos os fatores estão presentes ali para mim poder fazer a produção. Tá? Então, vamos ver como é que isso funciona. Então, eu tenho aqui uma tabelinha, né? Produto médio, vamos calcular produto médio, vamos calcular o produto marginal, tá? Tem a fórmula, onde Q significa a quantidade de produto, L é a mão de obra variável e o K é o capital fixo. Então, eu tenho aqui a mão de obra, ela é variável, que é o L, eu tenho o capital K, que ele é o fixo, e eu tenho a minha produção total. Ou seja, de acordo com o número que eu tenho aqui de mão de obra, aplicando esse capital, eu chego num determinado produto. Então, por exemplo, se eu tiver 0 de mão de obra, eu tenho 0 de produto. Lembra que nós comentamos no começo da aula que eu não posso deixar de ter um fator de produção, né? É preciso existir os 3 fatores de produção, senão eu não consigo produzir. Então, aqui está me faltando mão de obra, eu não consigo produzir. Quando eu tenho um funcionário, eu consigo fazer 10 produtos, 10 peças. Quando eu tenho 2 funcionários, ele me passa para 30. Quando eu tenho 3, ele passa para 60. Quando eu tenho 4, ele passa para 80. 5, 95 e assim sucessivamente até chegar lá embaixo. Tá? Então, você tem uma determinada produção aqui baseada na sua mão de obra e o capital, ele é fixo. Então, eu tenho aqui pelo menos um fator de produção fixo. Tá? Como é que eu faço o produto médio? Muito bem. Eu tenho aqui 10 peças, a mão de obra é 1, aqui é 10. Né? Se aqui eu fabriquei 30, como é que eu vou tirar a média? Eu vou dividir por 2, vou chegar a 15. Fabriquei 60, dividido pela mão de obra 3, eu chego a 20. 80 dividido por 4, eu chego a 20. E assim sucessivamente. Então, você tem aí o seu produto médio, ou seja, quanto eu consegui produzir, baseado pelo número aqui de mão de obra que eu tinha. Então, eu tenho um produto médio aqui. Agora, eu preciso calcular o meu produto marginal, né? O que significa... O que significa aqui o produto marginal, tá? Então, o produto marginal, só adiantando esse conceito, tá? O produto marginal é o acréscimo do produto total atribuído ao aumento de uma unidade de insumo variável no processo de produção, mantendo-se constante todos os demais insumos. Então, o produto marginal, ele se refere somente a comparações dos resultados experimentos simultâneos e não sucessivos aumentos de unidade do insumo variável em um experimento. Falei grego, mas vai ser fácil vocês entenderem. O produto marginal nada mais é de que toda vez que um determinado insumo varia, este produto aqui, ele também vai variar. A quantidade vai variar. Quer ver como é que fica?
Quando eu tenho um funcionário, eu tenho 10 peças. Quando eu tenho 2 funcionários, o médio é 15. Mas aqui ele está dizendo que o produto marginal é 20. Como é que eu cheguei nesses 20? É sempre negativo aqui, tá bom? A mão de obra ela sempre vai ter um sinal na frente negativo. Não se preocupe com isso, tá bem? Não faz diferença alguma. Eu tinha um funcionário, agora eu tenho 2. Então, eu tive a variação de um funcionário, né? Então, se eu variei um funcionário, 30 menos 10, eu tenho 20. Tá? Aqui nos 30, eu tinha 60. Eu variei também 2 funcionários. 60 menos 30, eu tenho 30. 80 menos 60, eu tenho 20. 95 menos 80, eu tenho 15. E assim sucessivamente até chegar aqui embaixo, tá? Veja que aqui você tem o produto marginal zerado e depois você fica com ele negativo aqui, né? Ou seja, quanto menos funcionários você teve, né, a sua produção acabou aumentando, né? Ok? Então, o produto marginal você vai fazer justamente a diferença de quanto você tinha, quanto você produziu, para quanto você tinha produzido. Então, você vai chegar num novo número, ok? Ou seja, a variação de um funcionário aqui fez com que a sua média de produção ela aumentasse, tá vendo? Ó? A sua média aqui ela está aumentando. Aqui ela ficou igual, aqui ela começou a diminuir, tá vendo? Ela passa a diminuir. Então, por que que quanto mais funcionários você tem, mais você produz, mas o produto marginal acaba decaindo, ok? Então, a economia, ela quer saber também justamente isso. Isso acontece muito nas empresas, né? Você acha que quanto mais funcionários você colocar, mais você vai produzir, mas nem sempre isso vai te trazer uma qualidade maior no seu resultado. Precisa prestar muita atenção nisso também, tá? Em contabilidade, muitas vezes nós fazemos a demonstração de resultado e você, às vezes, a empresa fabrica 2, 3 produtos. Então, vocês vão lembrar disso, tá? A empresa fabrica 2, 3 produtos. E na hora de fazer a demonstração de resultado, ela pega o faturamento do mês, né? E monta a demonstração de resultado. Então, o faturamento, tira lá impostos, custos, despesas fixas, variáveis, então, e chega num determinado resultado, né? Ela fala, nossa, olha, minha empresa está dando lucro, ok? Mas ela se esquece de fazer a demonstração de resultado por produto ou por linha de produção. Tá? Por quê? Porque muitas vezes um determinado produto, algum que está sendo produzido, ele acaba dando prejuízo e os outros acabam mascarando o resultado. Tá? Então a gente precisa prestar muita atenção nisso, né? A sugestão é, se você presta serviço numa empresa, por exemplo, se você trabalha numa empresa onde vocês têm mais de um tipo de produto, né? E não se adota a forma, né, de você montar uma demonstração de resultado por produto unitário, é sempre globalizado, eu sugiro a você que você comece lá a montar por tipo de produto, né, por linha de produção, para ver se realmente aquele produto que está sendo produzido, está sendo fabricado, se ele está trazendo lucro ou prejuízo para a empresa, né? Porque de repente você está fabricando um produto que está te dando prejuízo, tá? Não vamos confundir também com aquele produto que muitas vezes você tem que fabricar, você é obrigado a fabricar, né? Para poder vender outros tipos de produto, né? Então, aí também é uma jogada, né, da empresa, uma jogada de marketing que mantém um determinado produto, porque ele vai acabar chamando outros produtos, tá? Bom,
E aí nós temos, né, os conceitos, alguns que a gente até chegou a comentar aqui, né? Produto total. O que significa o produto total na economia? É o volume total produzido de um determinado produto. O produto médio é o volume médio dos produtos que foram produzidos com o fator de produção disponível, ok? Então, veja que aqui, o produto médio, ele leva em consideração todos os fatores de produção que foram disponibilizados para fabricar aquele produto, tá? Nós não podemos excluir um fator de produção ou mais de um fator de produção para fazer a média. Aí eu preciso incluir todos os fatores de produção, não posso me esquecer disso, tá? E o produto marginal é o volume de produção adicional ocasionado pelo acréscimo de uma unidade do fator de produção, que foi o que aconteceu aqui, né? À medida que você foi adicionando uma unidade de produção, tá? Que era, no caso aqui, a unidade que você estava adicionando era a mão de obra, ele foi mudando o seu produto marginal. Percebe? Ele foi mudando o seu produto marginal. Então, aqui com um funcionário, eu fabriquei 10 peças. Com 2 funcionários, né? O 30 menos o 20, eu cheguei, menos o 10, eu cheguei à unidade de produção de 20. Ou seja, com 2 funcionários, com o capital de 10, o meu produto marginal, que é a média produzida, levando em consideração todos os fatores de produção, eu cheguei à quantidade de 20. Tá? No caso aqui do 3, acresci mais um funcionário, produzi 60, mas com 2 eu fabricava 30, eu tive uma variação de 30. Tá? Então, com 3 funcionários, eu passei a ter uma média de 30. E assim sucessivamente. Tá? Só que chega uma hora que ele empata, e aí ele começa a declinar, tá vendo? Ele começa a diminuir. Por que será que acontece isso, né? Vamos ver um pouquinho mais para frente como é que isso acontece, tá? Alguma dúvida até aqui?